Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui, amém, neste dia, neste domingo, juntos, para nós gravarmos este vídeo, amém. Nós gostaríamos de dar um bom dia, uma boa tarde, né? Uma boa noite a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. Amém. Todas as pessoas que ouvem a Palavra de Deus, eu sou bem-aventurada porque eu ouço a Palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que bem-aventurados são aquelas pessoas que ouvem a Palavra de Deus e guardam no coração, porque o tempo está próximo. Amém. A Bíblia que diz. E nós, como mensageiros da Palavra de Deus ao mundo, através da rede, através da internet, nós conseguimos estar aqui na nossa casa e aí navegar pelo mundo através das ondas sonoras. A Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? E para mim é um privilégio estar falando a Palavra de Deus, estar mencionando a Palavra, estar narrando, fazendo uma narração, uma transmissão, registrando, computando a Palavra de Deus em tempo real, no tempo virtual. Amém? E vendo aqui as notícias, né? Comparando a Palavra de Deus com a realidade, com a nossa realidade que nós vivemos, a nossa vida, nosso dia a dia, o nosso cotidiano, etc, etc, etc. Amém? Fazendo aí um comentário sobre a epidemia que está ocorrendo lá para a banda olhando aqui no Facebook, né? Aquela jornalista apresentadora que era da Globo, mas saiu da Globo, foi pro SBT, depois saiu do SBT, agora está na Bandeirantes, a Record, ela foi para Record, depois saiu, né? E agora ela está na Bandeirantes e ela foi fazer uma reportagem lá enfim, lá para a banda dos países que estão tendo essa epidemia da Ebola, que mataram aí milhares de pessoas. Tá de parabéns, porque, veja, a Globo não fez nenhuma reportagem como essa que ela tá fazendo. A gente vai assistir. Ela é muito corajosa, né? Uma jornalista muito competente. E nós vamos ver aí, né? E a Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso aí. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá epidemias na Terra. Haverá epidemia. O que essa jornalista está fazendo? Ela está cobrindo uma notícia, um fato que a Bíblia fala. Se eu não me engano, em Mateus, no Evangelho de Mateus, não sei se ela acredita na palavra, não sei se ela já me conhece aqui no Face, nas redes sociais. Eu sempre estou falando de Deus, eu estou sempre falando da palavra de Deus, eu sempre estou divulgando a palavra de Deus, etc, etc. E a Bíblia fala de epidemias, a Bíblia fala de terremotos, as pessoas não acreditam. Mas o Jesus Cristo, profeta que nasceu em Israel, em Jerusalém, através de Maria, e pregou, anunciou o Evangelho lá em Israel, em Jerusalém, etc. Muitos creram, outros porém não creram. Nós estamos cansados de falar isso. O profeta verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Ele já veio neste mundo há 2000 anos atrás.
já deixou sua palavra escrita e disse que escolheu esses 12 apóstolos, um traiu ele, o outro, porém, foi escolhido após a sua ascensão, a sua ressurreição, foi Matias. Ficou 12 apóstolos. Não vamos pensar, Judas traiu Jesus, e aí ficaram só 11 apóstolos. Não, ficaram 11, mas depois Deus escolheu o outro para substituir o cargo que estava desocupado. Foram colocados 2 nomes, Judas e Matias, parece que foi Matias, se eu não me engano, que foi escolhido. E aí completou, o número 12 completou. E seguiu aí o trabalho dos apóstolos. Então o que eu quero dizer? Que Jesus é o verdadeiro profeta. Depois dele, que surgiu depois dele, o que veio depois, o que veio antes, etc. Isso aí não quer dizer nada. Termina-se com Jesus Cristo. Jesus falou de epidemias. Jesus falou de terremotos. Jesus falou de bramido das ondas dos mares, que são os tsunamis. Jesus falou de guerras, rumores de guerras, etc. Em Mateus capítulo 24 diz, o sermão profético, o princípio Jesus fala que isso são princípios das dores, em que a terra vai ter que passar por isso aí. A terra toda, não é só um país ou uma nação, não. O mundo vai passar pelo princípio das dores. Jerusalém, onde a terra natal de Jesus, vai ser tomada pelos exércitos. Os exércitos do mundo todo vai ser tomado. Então Jesus disse, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Parece, eu não me engano, que essa profecia aqui já foi cumprida. Parece. Se eu não me engano. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Umas profecias que Jesus falou para os apóstolos já se cumpriu. Outras, porém, estão se cumprindo em nossos dias. Outras, porém, vão se cumprir. Por exemplo, o Apocalipse está se cumprindo, vai se cumprindo, etc, etc. Mas vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se realizar. Por quê? Porque foi o próprio Deus que falou. Mandou o seu anjo, o seu servo, João, falar e dizer que mandou ele escrever com o próprio punho dele. Quem creu, creu. Quem não creu, azar o seu. Mas que ele escreveu, mandou escrever, etc, etc, mandou. Para quê? Para o mundo saber o que acontecerá no planeta Terra. Amém? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que os apóstolos fizeram essa pergunta que todo mundo hoje faz. Se Jesus estivesse aqui hoje, a gente faria as mesmas perguntas que os apóstolos fizeram. Todo mundo está interessado quando é que vai acabar o mundo. Quando é que Jesus vai voltar? Todo mundo está interessado nisso aí. Quando é que vai acabar? Quando é que vai acabar? Quando é que vai acabar? Está se acabando, está se acabando. As pessoas estão se destruindo. Elas se destroem. Não tem controle das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua ira. Ela não possui o domínio próprio. Isso aí são dons do Espírito Santo, o domínio próprio, a temperança, a paciência, a longanimidade, a bondade. Isso são dons do Espírito. Quem dá é o Espírito Santo para o homem, para a mulher, para quê? Para nós
desempenharmos, andarmos na terra. O homem que não tem os domínios, o homem e a mulher que não tem o Espírito de Deus, ela é capaz de ser, ela é descontrolada e faz coisas assim que só a misericórdia de Deus. Por isso que nós devemos buscar o domínio de Deus. As situações X, situações Y, situações adversas, situações contrárias, etc, etc, etc. Então a Bíblia diz o seguinte, eles perguntaram, Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém, então Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque o que mais tem neste mundo é gente enganando o outro. É o que mais existe. Ontem eu estava assistindo o Record com aquela apresentadora da Cidade Alerta, ela é até aqui de Manaus, até esqueci o nome dela. Ela apresenta o Cidade Alerta. E saiu uma matéria, uma reportagem sobre as redes sociais, Instagram, Facebook. Saiu uma matéria. E lá tinha um rapaz galã, bonito, etc. Ele era aqui de Manaus até, mas ele foi lá para São Paulo foragido. Ele é o golpista das redes sociais. Ele é o golpista do Instagram e do Facebook. Então, qual é a atividade dele? Ele procura as mulheres aqui, os perfis, e vê, etc. Aí ele seleciona as mulheres que interessam a ele, entra em contato, conversa e marca o encontro. Saiu no jornal, saiu não, na Cidade Alerta. Aí conversa, ele é bonito, ele não é feio, mas ele usa a aparência dele, ele usa o dom dele que ele tem para enganar as mulheres. Ele é o golpista das redes sociais, ele enganou não sei quantas mulheres. E estava ele e o tio dele. Ele enganou na rede social. E as mulheres caíram. Ele foi chamado sedutor das redes sociais. Então é muito perigoso. Ele engana e ninguém poderia imaginar que ele estava enganando. Aí a menina viu que ele conversou, conheceu ela aqui no Facebook. Marcaram encontro, foram, etc. Aí ele já tinha combinado com o tio dele, que o tio dele ia assaltar, parecia que era um assalto, aí eles estavam no carro, tudinho. E aí o que acontece que ele saiu tudinho na cidade Alerta. Tudo era combinado, tudo aquilo ali. Aí ele foi fingir que não sabia de nada, pedia para a menina entregar tudo, que era melhor ela entregar tudo do que a perder a vida, até que pega o tio dele, e ele era daqui de Manaus, pega o tio dele e descobre que tudo era uma farsa. E lá no São Paulo ele consegue, como eu não sei, através de um livro que ele tinha, se inspirava, ele estudava aquele livro que ele fraudava CPF, identidade, carteira de... Ele fraudava tudo, ele enganou todo mundo. Mas a casa dele caiu, graças a Deus. Ele conheceu a menina pelo Instagram e marcaram encontro, foram... Aí ele disse que ele era um diretor do executivo, não sei o que. Aí enganou a menina, disse que queria montar uma loja de açaí, etc, empreendedor. Ela também queria muito, mas era 100 mil reais, 80 mil. Ela deu 47 mil, depois ele foge a um acidente, tira as fotos do acidente. Ela percebe que ela não é boba, que era um fingimento, aí vai no shopping para ver se ele tinha alugado lá a sala. A menina disse que não tinha ninguém, que era mentira, que ele não tinha alugado nada. Aí ela vai bater na delegacia. Saiu tudo ontem no Cidade Alerta. Inclusive o Cidade Alerta está se ajudando muito. A casa dele caiu. Então até dentro dessas redes sociais tem pessoas querendo enganar a gente. Nós não devemos, veja, se é um site de relacionamento, então nós não podemos, de maneira alguma,
é acreditando, desacreditando. Essa é a grande verdade. Então Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí Jesus fala: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Ouvireis de guerra e de rumores. Eu vou me assustar? Ai, meu Deus, não vou me assustar. Não vou me assustar. Ouvirei, eu estou ouvindo de guerra lá na Israel, Jerusalém, com a Palestina, e no Irã, etc. Estão degolando gente e mostrando, fazendo... Porque no Facebook estou cansada de ver aqueles vídeos daqueles terroristas. Estão provocando o pessoal, estão matando o pessoal, os soldados dos Estados Unidos. Eles já degolaram 2 ou 3 soldados dos Estados Unidos. Estão provocando, eles estão querendo uma guerra. E os Estados Unidos ainda está muito pacífico. Porque se fosse uma outra nação, já tinha feito uma guerra terrível com eles. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão afrontando. Eles estão degolando os soldados. Eles querem uma guerra. Porque para que o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Estão provocando. Estão provocando, eles são os inimigos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vai acontecer guerra, mas ainda não é o fim. Se levantará, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, haverá quê? Fome. Fome nós já temos. Até dentro do Brasil nós temos fome. Fome na África, fome não sei aonde. Peste, é o que acabamos de... A jornalista Ana Paula Padrão foi fazer lá no... E outro jornalista mostrando para o mundo, para nós, os brasileiros, o cenário da epidemia, da peste, que veio para quê? Para matar. Da peste e terremotos em vários lugares. Porquanto, mas Jesus diz que todas essas coisas são o princípio das dores. Terremoto é o princípio das dores. Peste é o princípio das dores. Falsos cristos se levantarão no mundo, é princípio das dores. Falsos cristos virão em nome de Cristo, dizendo que é o Cristo, é o princípio das dores. O que mais? Fomes, guerra, é princípio das dores. E o pior é que vão vos entregar para seres atormentados. Para mim, esse princípio das dores aqui é o pior que tem. Por quê? Mas todas essas coisas são... Então vos hão de entregar. Quem que vão? Os que creem em Jesus. Os que creem na palavra de Deus. Coisa que já está ocorrendo. Lá não sei aonde, já vi aqui no Face, ninguém me falou, que já estão matando os cristãos. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matai-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Odiado. Para mim esse aqui é o pior. Porque é um sofrimento que ele não é um sofrimento assim de um abrir e piscar de olho. Um terremoto, por exemplo, é um sofrimento assim, um abrir e piscar de olho. Já a perseguição de você ser entregue, de você ser isso, é um sofrimento que é um sofrimento duradouro. Tá entendendo? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui acontecerá no princípio, no fim do mundo. São os relatórios que Jesus já tinha visto e passou para nós, o mundo. Os apóstolos, ao cenário de como que vai ser aí a vinda de Cristo, o fim do mundo. Porque é o fim, que as coisas já estão mesmo, todo mundo se... Por que Deus mandou o dilúvio para a terra? Porque ele viu que os homens se corromperam, estavam se matando, estavam se... enfim. Mesma coisa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. É o que nós estamos fazendo. Pregando, anunciando, não tendo receio de ninguém, não tendo medo de ninguém. Anunciando a palavra de Deus. Crendo no que a Bíblia fala e diz a respeito deste mundo. Amém. Por isso que a gente está aqui falando. E o que está acontecendo. O que está acontecendo. Eu estava assistindo ontem o Cidade Alerta e vi que uma professora, ela tinha 49 anos de idade. E ela saiu da casa dela, lá na região norte de São Paulo, foi sacar R$4.000 que ela tá para pagar os pintores da casa dela, que ela ia alugar. Aí ela saiu, foi no banco sacar esse valor. Aí ela foi seguida do banco até na casa dela. E aí os caras no carro pediram dinheiro. Ela disse, pediu calma, ela assinou com a mão pedindo calma, calma, eu vou te dar o dinheiro. A professora fez isso, saiu no jornal. Ela assinou várias, calma, calma, eu vou te dar, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro. Mas eles levaram o dinheiro e deram 2 tiros na mulher. Fugiram. Uma violência terrível, uma iniquidade. O sangue daquela professora está clamando ao céu, a Deus, por justiça, porque a Bíblia é bem clara em dizer que o homem mata o corpo, ele matou o corpo daquela professora, mas a alma dela está clamando por Deus. Isso eu tenho certeza. Por justiça. Por que eu digo isso? Porque quando Caim matou Abel, o primeiro homicídio da Bíblia Sagrada, o primeiro homicídio da palavra de Deus, a Bíblia diz que Caim matou Abel. E aí Deus falou para Caim, Caim, o que foi que tu fizeste com teu irmão? Tu abriste a boca da terra para receber de tuas mãos, Caim, o sangue do teu irmão? E Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador da lua, das estrelas, dos animais, o Criador do homem, da mulher, o Deus da Bíblia diz, agora o sangue do teu irmão clama a mim. Maldito és tu, Caim, disse para Caim, porque tu abriste a boca da terra para receber o sangue do teu irmão. Ele era maldito. E ele saiu da presença de Deus e Deus o selou. É isso que está acontecendo hoje. Então é muito triste, muito triste, muito, que Deus tenha misericórdia de nós. Tá entendendo? Aqueles homens não conheciam a professora, eles seguiram a professora. Lá eles sabiam que ela tinha sacado o valor para pagar o... Então é muito triste isso, muito triste. Tá entendendo? E Deus possa se levantar do trono dele para fazer alguma coisa, porque está num limite terrível a violência em São Paulo.
Em São Paulo é o que mais a gente vê. São mulheres e homens sendo assassinados por um carro, pelos valores, por objetos, etc, etc, etc. E nós perguntamos, aonde está o Deus de Abel? Aonde é que está o Deus de Abel? Amém. Para fazer justiça na terra? Porque o que nós queremos é justiça na terra. Eles não podiam de maneira alguma ter feito o que fizeram. Fizeram uma maldade, então eles têm primeiramente de ser castigados pelo Deus Todo-Poderoso, punidos. Não ficar solto, impune, fugindo. E a mulher morreu numa covardia terrível. Tá entendendo? Uma trabalhadora, uma educadora, uma mulher do bem. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus nos guarde não só de balas certas, mas de bala até perdida, porque tem gente que morre por balas perdidas, por tiroteios, etc, etc. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Amém.